Olá Brasil, olá Bahia, como é que tá vocês, tudo bem? Boa noite para vocês, vai compartilhando, viu? Vai se inscrevendo aí nesse canal Forasteiro, o Destemido 02 aqui no YouTube. Ok, pessoal? Um abraço para os meus seguidores, vê se você está inscrito, veja lá o sininho se está ativado, tá bom? E dá aquele like aí lá, compartilha para frente. Pessoal, meus comentários aqui é uns comentários simples, né? E eu vou falar do juiz chamado André Mendonça. Você conhece André Mendonça? Não? Não, você vai conhecer, tá certo? Dá um Google aí e veja quem é André Mendonça. André Mendonça é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Compõe a Suprema Corte do Brasil. Entendeu? André Mendonça é um juiz do Supremo Tribunal Federal que compõe a Corte do Supremo Tribunal, tá bom? Quem indicou André Mendonça para o Supremo? Jair Messias Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que indicou, sim, isso mesmo que você está ouvindo. Foi o Bolsonaro que indicou o André Mendonça. Que eu não sei se você se lembra, que ele foi taxado até de quê? De terrivelmente pastor, como é? Cristão. Como é que o Bolsonaro falava? O terrivelmente cristão. Era. O Bolsonaro, ele confia demais. O Bolsonaro, eu apoio ele na política. Sou a favor da política dele que ele trouxe para o Brasil, mas, porra, tomara que em 26, quando o Bolsonaro voltar, ele veja lá suas preferências, né, no seu governo. Suas preferências, né? Mas vamos falar de André Mendonça. Como eu já disse a você, André Mendonça é um juiz do Supremo Tribunal Federal colocado por Bolsonaro. Você sabia que essa semana... E também é pastor da Igreja Presbiteriana, em São Paulo. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana. Se formou agora, parece, né? Essa semana aí. E foi na igreja falar sobre as injustiças que acontecem no Brasil. O juiz André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, vai compartilhando aí, Brasil, joga pra frente o canal do Forasteiro Destemido 02 aqui no YouTube. O André Mendonça é pastor da Igreja Presbiteriana. Se formou agora aí, né? Agora é pastor de carteirinha. E segundo algumas informações que o canal Forasteiro tem, o meu canal, ele fez uma pregação no púlpito em São Paulo, o André Mendonça, que é juiz do Supremo Tribunal Federal, colocado por Bolsonaro lá. Deu um discurso no púlpito da igreja falando sobre as injustiças. Né? E falando porque que Deus não intervém nas injustiças dos homens. O André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, colocado por Jair Messias Bolsonaro, terrivelmente evangélico. É isso mesmo. Agora eu lembrei. O Bolsonaro chamava de André Mendonça do terrivelmente evangélico. Ô Bolsonaro! Alô, presidente Bolsonaro. Ele é um terrivelmente evangélico mesmo, porque se fosse um terrivelmente cristão, aí pode ser que André Mendonça se levantasse no Supremo Tribunal Federal contra as injustiças. Mas como ele é simplesmente um terrivelmente evangélico, porque há uma diferença de evangélico para cristão, viu, pessoal? Há diferença? Como assim? Sim, claro que tem diferença. E eu vou explicar logo mais. Então, André Mendonça, ele recebeu a carteirinha de pastor da Igreja Presbiteriana, para até fazer uma pesquisa nesse instante qual é a igreja verdadeira. Eu acho que é essa mesmo. E estava falando sobre as injustiças que acontecem no Brasil, pedindo a Deus uma intervenção.
Ô, seu André Mendonça, quem vos fala aqui é Valdicélio Amanso da Silva. Dono do canal Forasteiro, o Destemido 02. Seu André Mendonça, com todo respeito ao seu cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas essas palavras, seu André Mendonça, que o senhor falou no púlpito da igreja, o senhor deveria falar lá dentro do Supremo Tribunal Federal contra as injustiças que vêm por parte de alguns ministros, como é que se diz, amigos seus de lá da corte, né? O senhor deveria falar dentro do Supremo Tribunal, o senhor deveria erguer a voz dentro do Supremo Tribunal Federal, na cara na frente de Fachin, na frente de Carmen Lúcia. O senhor André Mendonça, não precisa o senhor estar dando esse discurso na igreja, porque a igreja não perguntou sobre isso. Você tem que falar isso para o povo brasileiro. Afinal de contas, o senhor ganha um salário de 40 mil reais por mês, seu André Mendonça. Para ir falar isso na igreja, o senhor tem que falar lá dentro do Supremo Tribunal Federal as injustiças que acontecem dentro da corte onde o senhor está. É muito fácil subir no púlpito de uma igreja e falar das injustiças e pedir a Deus. Por que o senhor não intervém? O senhor não é ministro do Supremo Tribunal Federal? Por que o senhor não intervém nesse inquérito do fim do mundo que o Alexandre de Moraes preside? Então o senhor vai para a igreja falar isso para o povo lá no templo da igreja? O André Mendonça, o terrivelmente evangélico que o Bolsonaro foi para a igreja falar sobre as injustiças, que Deus tinha que intervir, que o que está acontecendo no Brasil, né? O senhor não é juiz? E ainda um juiz do Supremo Tribunal Federal? Qual é o receio, seu André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal? Qual o receio do senhor a não falar essas coisas que o senhor falou na igreja, a não falar lá no Supremo Tribunal Federal? Qual o receio? Bem, baseado em Miqueias capítulo 7, pessoal, vou aqui falar sobre o juiz, né? Sobre o juiz. Capítulo 7, verso 4. Temos as melhores pessoas que as que são mais honestas. Não vale mais do que espinheiro. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-lo, conforme o vigia dele, isto é, os profetas. Anunciaram naquele dia haverá confusão geral. Não acredito nos vizinhos. Não, deixa eu ler aqui do verso 3, irmão. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridade exige dinheiro por força. E juiz, preste bem atenção, Miqueias capítulo 7, verso 3. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridade exige dinheiro por força. E juiz recebe presente para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Então, e juiz recebe presente. Quantos juízes do nosso Brasil hoje não têm recebido presente para favorecer os injustos, aquele que cometeu o crime, e aplicar naquele que não cometeu o crime a sua lei? Quantos juízes tem pelo Brasil afora? Então, senhor André Mendonça, eu não estou aqui dizendo que o senhor está recebendo presente para torcer a justiça. Eu estou aqui só me referindo à parte que o senhor falou na igreja. Você tem que falar lá, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Você tem que falar lá na cara do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. O senhor não fala por quê?
Por que o senhor não se levanta como ministro do Supremo Tribunal Federal? Ou se levantar como pastor? Chega, André Mendonça. O senhor não é pastor coisíssima nenhuma. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça, não é pastor, no meu entendimento, não é pastor coisíssima nenhuma. Porque o que ele fala no púlpito não tem coragem de falar no Supremo Tribunal Federal, em plenário, onde ele exerce uma função de ministro. Na igreja, ele fala. Dentro do Supremo Tribunal Federal, ele cala. Está havendo injustiça por parte de quem, ministro? De vocês, ministro. De vocês, juízes. Ou você está falando para o senhor mesmo? Porque da onde parte as injustiças? É do próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Que vem perseguindo, que vem prendendo, que vem abusando, extrapolando os direitos das pessoas. O direito de fala, André Mendonça. Alô, André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor não é pastor coisíssima nenhuma. Como é que o senhor é pastor e não adverte ao mundo? O senhor é pastor e juiz. O senhor não pode confundir as coisas? Mas na igreja eu sou pastor. No Supremo eu sou juiz. Lá no Supremo o senhor deixa de ser pastor também? O senhor deixa a função de ser pastor lá no Supremo Tribunal Federal? Quando o senhor vem para a igreja presbiteriana, o senhor é pastor, não é mais ministro. Quando o senhor vai para o Supremo Tribunal Federal trabalhar, o senhor não é mais pastor, agora é ministro. O que é isso então? É o lugar que faz com que o senhor seja pastor? É os ambientes? É o lugar de trabalho? Porque Cristo era pastor em todos os lugares. Cristo era pastor em Samaria. Cristo era pastor lá dentro daquele barquinho quando o vento soprou com Pedro e João e ele ali estava ali. Cristo era pastor quando foi crucificado. Cristo foi pastor, é pastor ressuscitado. Em todos os lugares, senhor André Mendonça. O Cristo era pastor. Mas o senhor é diferente, né? O senhor é pastor na igreja presbiteriana. Chega lá, fala tanto de injustiça, o senhor como juiz falando de injustiça. E as injustiças partem do Supremo Tribunal Federal, onde o senhor está trabalhando. Lá na igreja o senhor é pastor, não é ministro. Lá no Supremo Tribunal Federal o senhor é ministro, mas também não é pastor. O que é isso? O senhor tem medo de exercer sua função de pastor lá no Supremo Tribunal Federal? É isso? Eu estou só perguntando. O canal Forasteiro Destemido 02 aqui no YouTube está perguntando ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça, indicado por Bolsonaro, que deu uma declaração na igreja presbiteriana essa semana, falando sobre as injustiças. E ele mesmo sendo juiz, decidindo lá no Supremo Tribunal Federal contra pessoas injustas, porque o senhor, André Mendonça, o senhor decidiu também para condenar o deputado federal, como é o nome dele? O deputado federal que está preso, rapaz, está perseguido aí pelo Alexandre de Moraes, o deputado federal, como é o nome dele? Esqueci agora. Pois é, o senhor contribuiu para sentenciar o deputado federal, você sabe quem é, o deputado federal que está preso, né? Solta preso, bota tornozeleira, tira, bota preso de novo, né? O Alexandre Moraes. O senhor não se manifesta para nada, André Mendonça, já sei. Lá como juiz, o senhor deveria se manifestar como juiz e escancarar as injustiças que tem dentro da corte. E poderia também exercer a função de pastor lá. Quer dizer que o papel de pastor, quando o senhor chega no Supremo, fica fora.
Você vai exercer a função de ministro. Porque o pastor também é um ministro. Pastor é um ministro da palavra de Deus. E o senhor é um ministro da justiça, que deve ser também um juiz da justiça de Deus, lá dentro do Supremo. Agora o senhor vai para a igreja dizer que é pastor. Pastor não coisa isso nenhuma. Só existe um pastor. Salmo 23. Essa mensagem vai para o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, o indicado por Bolsonaro, que estava falando de injustiça e pedindo a intervenção de Deus na injustiça. Por que o senhor não intervém também? O senhor não tem uma caneta na mão? O senhor não tem um poder na mão como ministro? O senhor está vendo as barbaridades lá dentro do Supremo e o senhor está pianinho? O senhor e o Cássio Nunes, o outro indicado por Bolsonaro? Aí não dá, né, André Mendonça? Ser pastor na igreja e ser ministro do Supremo. Ganha salário de pastor e ganha salário de ministro. Aí tá gostoso. Só existe um pastor. Só existe um pastor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, disse Davi. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pasto verde e me leva em água tranquila. André Mendonça, o senhor não é pastor coisa nenhuma. O senhor não tem levado o povo brasileiro às águas tranquilas. O senhor não tem levado. O senhor tem levado um salário de 40 mil reais no Supremo Tribunal Federal. Mas não tem levado as ovelhas às águas tranquilas e nem a pastos verdes. Salmo 23 é claro, o Senhor é o meu pastor. Quem é o Senhor? É André Mendonça? É Edir Macedo? É R.R. Soares? É Ciro Malafaia? Davi se dirigiu categoricamente a Deus, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Fechou. Fechou. Então André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, não é pastor coisíssima nenhuma. Pode pegar carteirinha, pode pegar diploma, pode pegar o que quiser. Pastor é aquele que Davi se referiu. O Senhor é o meu pastor. Davi falou e eu também falo. Não considero homem nenhum como pastor. Nenhum. Só o Cristo. E Yehoshua, o Filho de Deus. André Mendonça, pegue esse discurso que o senhor deu na igreja e escancare dentro do Supremo Tribunal Federal, lá onde o senhor trabalha. Exerça a função também de pastor lá, além de ministro e de juiz. É o pastor terrivelmente evangélico, como o Bolsonaro falou. Bolsonaro, nessa você falhou, viu, cara? Nessa você falhou. O André Mendonça é realmente o pastor terrivelmente evangélico, mas não é o pastor terrivelmente cristão. Cristão é o seguidor de Cristo, pregador da verdade e faz justiça, ministro de Cristo. Evangélico é o que segue uma religião aí da igreja, aquilo que, né, a liturgia aqui da igreja, dos homens. Não tem o mercenário e tem o pastor, o mercenário e o missionário, o povo confunde mercenário com missionário, né?
Então, André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, no meu entendimento, ele não é pastor coisíssima nenhuma. É a minha opinião, que acho que ainda que eu devo dar. Acho que ainda tenho o direito de expor aqui na rede social a minha opinião, baseado no artigo 5º da Constituição Federativa do Brasil, onde me dá liberdade de expressão. Então, no meu entendimento, na minha opinião, baseado no Salmo 23, quando Davi disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele não estava se referindo a André Mendonça. Com todo respeito ao ministro, mas deveria exercer a função de pastor também lá dentro. Mas como vai exercer, né, ministro? No púlpito da igreja, pede a intervenção de Deus. O senhor, como ministro que tem a caneta na mão lá no Supremo Tribunal Federal, não intervém. Ô, seu ministro, Deus usa homem para intervir. Como ele usou Moisés para intervir lá, junto com o faraó. Como ele usou Daniel para intervir lá, junto ao rei Nabucodonosor. Neemias. Ele usa homens. O senhor quer que Deus faça o quê? Um milagre? Não é assim não, ministro. Tem que agir. E o senhor, como ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por Bolsonaro, terrivelmente evangélico, que eu acredito que o senhor é um pastor terrivelmente evangélico, mas não é um pastor terrivelmente cristão. Porque o senhor fala na igreja uma coisa e não tem coragem de falar lá dentro do Supremo Tribunal Federal e indo para cima dos seus companheiros que têm feito injustiça. Assim é fácil, né, ministro? Vai compartilhando, vai se inscrevendo no canal Forasteiro, o Destemido 02 aqui no YouTube. E logo mais eu estou voltando gravando mais vídeo para você. Um abraço.